Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. Olá, meu nome é Romilda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Caminhos da Redenção. E hoje eu estou aqui mais uma vez para nós refletirmos sobre mais uma parábola de Jesus. Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Celeste por todas as bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós, todos os dias, permitindo que nós busquemos o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, para realizarmos as tarefas que nos foram concedidas. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, e para aqueles que já não se lembram mais da parábola, eu vou ler para refrescar a nossa memória. Então a parábola do filho pródigo diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a herança entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe disse: É o teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Então ele ficou com muita raiva e não quis entrar na casa. E seu pai saiu para explicar-lhe e para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi um só dos seus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nós nos alegrássemos, que nós festejássemos. Porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Isso está em Lucas capítulo 15, itens de 1 a 32. Então, eu chego à conclusão de que essa parábola do filho pródigo é uma das mais belas parábolas, uma das mais belas histórias contadas por Jesus, porque ela nos traz a oportunidade de nós refletirmos sobre inúmeros sentimentos ainda muito arraigados em nossos corações, como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ausência de compaixão, a indiferença em relação aos dons e aos talentos que nós recebemos. E ela ressalta ainda a ausência do perdão, mas a necessidade que nós temos de buscar e de cultivar o dom de perdoar. A necessidade de nós fazermos a nossa transformação interior e nos mostra ainda a presença infalível da bondade, da misericórdia e da justiça divina. Então vamos fazer como sempre, vamos transportar essa parábola para o campo da espiritualidade e nós vamos encontrar três figuras centrais nessa história contada por Jesus. O Pai, que representa Deus, o Pai Criador, e os dois filhos, que representam nós, a humanidade, nas nossas mais diversas e variadas faces. Vamos começar então pelo filho mais novo, aquele que pediu ao pai que dividisse a herança. Que então, no transcorrer da palestra, da parábola, nós vamos perceber que ele é aquele filho sem juízo, o dissipador, né? É aquele que é muito ligado à materialidade, aos gozos terrenos, mas que após passar por situações de dor e sofrimento, ele caiu em si e percebeu que as suas mazelas eram fruto das suas más escolhas. Então, o que ele faz? Ele se arrepende e volta. Ele vai fazer o caminho de volta ao encontro do seu pai. Ele diz lá no texto: vou chegar e vou falar para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele volta, faz esse movimento e ele é recebido com alegria e compaixão por seu pai. O segundo filho, o filho mais velho, que é o filho obediente, aquele que cumpre todos os seus deveres de trabalho, mas que no fundo é ciumento, é egoísta, sem compaixão. Tanto tempo que eu te sirvo, jamais transgredi um só dos seus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Então ele é revoltado e se nega a compreender
e aceitar a misericórdia do Pai. Filho, tu estás sempre comigo. O que é meu é teu, né? Por que essa indiferença em relação ao teu irmão? Esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Então é necessário que nós festejemos, que nós nos alegremos. Então está aí as duas faces que representam muitas de nós na nossa vivência, principalmente na nossa vivência atual. Mas podemos retirar desse texto também frases e palavras que Jesus utilizava muito o sentido figurado nas suas falas. Então, quando ele se refere à herança, Jesus não estava falando da herança dos bens materiais, mas sim ele estava falando das potencialidades do espírito, dos talentos, dos recursos, dos dons que nós recebemos, para que possam ser utilizados para a nossa transformação desses talentos, desses recursos em qualidades espirituais, para que elas sejam ferramentas para serem trabalhadas para o nosso bem e para o bem daqueles que caminham conosco. Quando Jesus, na sua fala, ele se refere àquela região longínqua, para onde o filho, após receber a sua herança, foi, ele não estava falando de um local geográfico, ele estava se referindo exatamente a esse distanciamento que nós fazemos quando nós recebemos os nossos bens, recebemos as nossas ferramentas para trabalhar, nós não valorizamos. Como lá na parábola dos talentos que nós vimos um tempo atrás, que 3 servos receberam a mesma quantidade de talentos para que pudessem ser utilizados. Um multiplicou por 5, outro por 2 e um simplesmente enterrou os talentos. E quando nós enterramos esse talento, quando nós não multiplicamos esses talentos, esses bens, essas ferramentas que Deus nos oferece, nós nos distanciamos da lei e perdemos uma oportunidade preciosa de fazermos o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso espiritual. Quando Jesus se refere à fome, não era uma fome do corpo, era exatamente essa ausência desses valores espirituais que aqueles talentos multiplicados traria para esse filho, mas que em função dele nada fazer com esses talentos, dele simplesmente enterrar esses talentos, ele sente esse vazio interior, essa fome que o corrói por dentro, que é exatamente a falta do amor e de tudo aquilo que existe em abundância na casa do Pai. Então, voltar à casa do Pai significa exatamente isso, cair em si, perceber que cometeu um engano, retornar, pedir perdão, ou seja, pedir a misericórdia divina e fazer novamente o reencontro com o Pai Criador. Essa parábola traz também a possibilidade de inúmeros ensinamentos para as nossas reflexões. Todos nós estamos submetidos à lei de ação e reação. Então, criamos situações felizes ou infelizes a depender das nossas escolhas. Por vezes, nós deixamos de observar as leis divinas e, utilizando do nosso livre-arbítrio, nós tomamos algumas atitudes equivocadas e saímos em busca da felicidade atrás de ilusões do mundo. Jesus nos mostra a necessidade de nós cultivarmos a humildade. Por quê? Para que, após perceber
que nós cometemos um engano, um equívoco, nós tenhamos a humildade de reconhecer o erro, de retornar, de pedir perdão e começar novamente esse relacionamento com o Pai Criador. Porque lá na parábola que nós falamos dos trabalhadores da vinha, que Jesus diz que a gente só aprende alguma coisa, a gente só consegue finalizar uma tarefa quando nós passamos pela dor e pelo sofrimento. Jesus diz que sem dor, sem sofrimento, não há experiência. Sem dor, não há aprendizado, não há aprimoramento. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, não importa quantas reencarnações nós já tivemos e quantas ainda nós teremos. Não importa as decisões equivocadas que nós já tomamos, por pior que elas tenham sido. Nós devemos nos lembrar que nós sempre vamos retornar à casa do Pai, porque o Pai vai sempre nos oferecer inúmeras oportunidades de refazermos os nossos aprendizados. O Pai jamais repudia qualquer um dos seus filhos, nem aquele que errou e que volta arrependido, ou mesmo aquele filho que teve uma atitude egoísta, impiedosa para com o seu irmão. O Pai respeita o tempo de cada um. E é isso que aquele irmão mais velho não conseguia entender. A alegria do Pai, simbolizando o amor incondicional do Pai Criador, quando aquele filho conscientemente retorna ao caminho do bem. Pois esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Essa parábola, em última análise, ela desperta também em nós infinita a percepção da misericórdia divina. Devemos nos lembrar que quando nós nos afastamos das leis, nós também nos tornamos filhos pródigos. Mas quando nós percebemos esse engano e buscamos corrigir o engano, nós também somos bem-vindos à casa do Pai. Devemos ter essa certeza sempre, porque essa certeza vai despertar em nós o desejo de agir fraternalmente, diferente daquele filho mais velho, o filho obediente, que era ciumento e egoísta. Essa certeza também vai abrir caminhos para que, segundo as nossas possibilidades, nós possamos acolher aqueles filhos pródigos que nós vamos encontrando ao longo da nossa jornada, auxiliando, para que eles também possam reencontrar o caminho de volta à casa do Pai. Após todas essas nossas reflexões, eu queria fazer um questionamento. Que cada um pudesse olhar para dentro de si e refletir. Como é que eu estou agindo hoje? Como filho pródigo, que recebeu seus talentos, que recebeu a sua herança e foi para uma região longínqua? Ou será que eu já sou aquele filho pródigo que percebeu o equívoco e já está fazendo o caminho de volta à casa do Pai? Ou será que eu sou como aquele filho mais velho que continua vivendo junto com o Pai, mas distante da vivência dos ensinamentos da lei divina?
Porque muitas vezes, meus irmãos, eu venho na casa espírita, eu tomo passe, eu frequento, ou eu vou à igreja, faço minha comunhão semanal, convivo lá com as pessoas do meu grupo, ou eu vou ao culto, assisto a pregação do pastor, converso com ele, mas nada disso faz diferença na minha intimidade. Então nós estamos enterrando também os nossos talentos, porque eles não são de utilidade nenhuma para o nosso crescimento interior. É necessário que nós façamos essa reflexão, mas tenhamos sempre a certeza de que em qualquer uma dessas situações que nós estivermos vivenciando, o Pai sempre aguarda o nosso retorno. E digo mais, é capaz dele ficar olhando lá no caminho para ver se ele vê a nossa figura já, depois de reflexão, retornando à casa do Pai. E ele é capaz de correr ao nosso encontro, nos abraçar, mandar matar o novilho cevado para festejar, porque nós estamos retornando à casa do Pai. Muito obrigada.